Olá, amados, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Querido, antes de qualquer coisa, eu quero te pedir, por favor, dá o seu like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando, se inscreve no canal, querido, sabe? Esse projeto, querido, ele veio do coração de Deus para sua família, para outras famílias. E eu acho, sabe, eu tenho visto a cada dia que passa que se eu tivesse tido um projeto como esse na minha vida antes, eu não teria vivido tantas coisas e não estaria vivendo essa aparente ruína na minha família. Veja bem, querida, esse projeto ele é para te reestruturar em Deus. E eu já quero pedir um favor para você e deixar algo muito claro. Eu creio em Deus, eu sirvo a Deus e busco servi-lo a cada dia mais, porque sou falha e pecadora. Infelizmente, até hoje eu não vi ninguém que conseguisse servir 100%, tá ali 100% correto, né? Nem na Bíblia, a não ser Jesus. Então, olha só, queridos, o que acontece? Esse projeto é do coração de Deus para o seu coração, para a sua família, para edificar vocês. Vejam só, eu não tenho capacidade nenhuma, eu de mim, para falar, para preparar ninguém. Minha família está vivendo, como eu disse, uma aparente ruína atualmente, uma aparente destruição. Nós estamos separados, eu e meu marido. Ele decidiu, né, que seria melhor para ele no momento. Infelizmente, eu não posso abrir o leque aqui agora. Primeiro, porque meu marido não está aqui. Nós somos uma só carne. E eu fiquei buscando muito do Senhor o que eu ia falar para vocês e qual o testemunho que eu ia dar. E Deus falou muito comigo que testemunho é aquele que gera milagre. E o meu milagre ainda não foi gerado. Ele está sendo gerado. Então, o que eu vou falar aqui com vocês hoje não é um testemunho. É um alerta. É um alerta para que vocês não cometam os mesmos erros. E depois eu venho contar para vocês o testemunho da restauração da minha família. Mas como que você tem tanta convicção de que Deus vai restaurar? Porque a família é um projeto dele. E ele só não restaura a família de quem não quer. Essa é a verdade. De quem desiste. De quem abre mão. E eu tenho buscado constantemente, vocês não têm noção, pela busca, né, pela restauração da minha família. Eu não vou editar esse vídeo, vou deixar o vídeo com os erros, porque eu quero que vocês tenham certeza daquilo que eu tô falando, não tem corte, não tem nada. Eu quero que o vídeo fique natural, porque eu quero que seja algo realmente verdadeiro, para que vocês possam entender. Querido, olha só. Ao longo de 14 anos junto com meu marido, eu fui aprendendo muitas coisas. Infelizmente, algumas coisas eu aprendi e mudei. Outras eu não mudei. Aprendi, mas não mudei. E outras eu aprendi, mas eu não aceitava. Porque nós somos assim, né? Tem hora que a gente não quer aceitar, tem hora que a gente acha que o problema não somos nós, o problema tá sempre no outro. E isso, querido, é desde quando o pecado entrou no mundo. A dificuldade de assumir o próprio erro e corrigir. Então veja só, a família ela tem um plano original vindo de Deus. Esse plano ele foi deturpado, mas ele não foi alterado e nem encerrado. Ele permanece, tanto que ao longo da Bíblia nós vamos ver famílias. Nós vamos ver Deus intervindo por famílias, nós vamos ver Deus salvando famílias, nós vamos ver Deus mantendo alianças. Porque para Deus a aliança tem um valor muito grande.
E se nós aprendêssemos esse valor antes de constituir a nossa família, nós saberíamos como lidar melhor com ela. Eu não aprendi isso. Na verdade, eu aprendi com os seres humanos como deveria ser o casamento. E aí eu aprendi o seguinte, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui pra vocês, que não deu certo, separa, arruma outro. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar pra vocês, que era um erro gravíssimo que eu cometia no meu casamento. Todas as vezes que eu discutia com meu marido, que eu tinha um problema com meu marido, que tinha alguma coisa que não me agradava, que ele fazia algo que me despertava algum tipo de sentimento ruim, uma raiva, uma tristeza. A tristeza ela não é ruim desde que ela seja sentida e vivida da maneira correta, tá? Porque tem tristeza que leva a ira, que leva a outra coisa, que leva a outra coisa. Que leva a uma depressão, que leva... Então, olha só. Tinha vezes que meu marido fazia coisas que não me agradava, gente, porque isso vai acontecer com todo mundo. E quando ele fazia essas coisas, eu pegava e falava assim, quer saber? Eu quero separar. Eu não quero mais esse casamento, eu quero me separar. Porque não tá dando certo isso. Se você tá fazendo isso, querido, corta isso da sua vida. Não use na sua vida, no seu casamento, com o seu marido, sua esposa, essa frase, vou me separar, porque não está dando certo. Porque, na verdade, quem faz dar certo é o Senhor. Porque nós, como nós mesmos, não conseguimos fazer dar certo um casamento. Nós precisamos ter uma base, nós precisamos ter um alicerce, nós precisamos buscar conhecimento. Assim como em tudo, querido, para você dirigir um carro, você tem que primeiro tirar sua carteira, você faz aulas, você se prepara para isso, para você atuar profissionalmente, você precisa se preparar, você tem que estudar. Para tudo na vida tem um preparo e as pessoas querem simplesmente começar uma família sem saber o que ela é, como ela precisa ser mantida, quem é a base da família. As pessoas simplesmente iniciam. E no primeiro problema, quero separar. E eu fazia isso. E como eu vim de uma infância muito complicada, que é coisa que eu posso deixar para falar com vocês em outro vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, eu era muito manipuladora. Eu era obsessiva e carente. Eu queria ter o meu marido do meu lado e eu queria suprir a carência que eu tinha com a presença do meu marido. Então, quando o meu marido, ele ia jogar futebol, quando ele me largava, me trocava por alguma coisa, porque na minha cabeça era isso, ele estava me trocando por alguma coisa, quando na verdade ele só estava indo fazer uma coisa que ele gosta. Sabe? E isso eu tô contando pra vocês desde lá do início do nosso casamento, desde lá de 12 anos atrás. Porque na nossa época de namoro, de noivado, não era assim. Mas depois que a gente casou, foram surgindo certas coisas. E eu ficava muito carente, porque eu pensava, nós casamos, poxa, meu marido trabalha o dia inteiro, eu achei que a gente ia ficar junto. E aí ele chegava, ele ia pro celular, ele ia pro futebol. E eu me sentia carente. E com a minha carência, essa carência gerou a obsessão. Eu queria ter ele de qualquer jeito do meu lado. Então foi onde eu comecei a brigar com ele, pedindo pra ele, não vai, fica comigo, não quero mais que você vá. E a obsessão foi gerando outras coisas, porque um abismo chama outro. Se a gente não lida com o primeiro problema, um problema gera outro problema e as coisas vão piorando cada vez mais. E o grande problema que a gente tem, sabe qual que é? É não assumir que a gente tem um problema. A gente vai empurrando com a barriga, vai levando e deixa as coisas acontecerem.
Então, queridos, eu cobrava muito meu marido. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu gosto da minha casa limpa, tudo bonitinho, tudo organizado, a comida fresquinha, comida gostosa, tudo muito bem feito, a roupa lavadinha. Eu aprendi assim. Então, quando meu marido deixava a toalha em cima da cama, eu explodia e brigava. Quando ele deixava o sapato jogado, uma roupa jogada, eu explodia e brigava. Eu não parava para pensar que ele é diferente de mim e que nós dois precisávamos entrar num consenso e que esse consenso não ia se dar com brigas. Mas eu brigava porque para mim a solução era essa. Então, queridos, o casamento ele chega a ser atacado por Satanás a ponto de parecer que ele está destruído e de que não tem mais jeito por causa de atitudes nossas, erradas. Por causa de pecados que a gente vai mantendo, achando que não são pecados. Por exemplo, antes de conhecer o meu marido, como eu tinha uma vida espiritual deturpada, muito doida, muito bagunçada, porque eu não sabia o que era, né? Eu não sabia o que era o mundo espiritual. Aliás, eu nem acreditava nisso. Eu só vim saber depois, à medida que eu fui vivendo certas coisas. E aí, eu não sabia lidar com nada, eu não sabia de nada, eu estava perdida. Aquilo foi gerando em mim coisas que pra mim era normal. Então eu mentia muito. Antes de conhecer meu marido, eu mentia muito. E quando a gente casou, eu contava mentirinhas. Um exemplo, se eu vou comprar um sabão em pó, o sabão em pó era R$10. Aí ele falava comigo assim, compra um mais em conta, mas que não seja tão ruim. Porque meu marido era muito economista, né? Então, aí eu chegava pra ele e falava, não, comprei, tava R$7,99, era 10. Então era uma mentira. Pequenas coisas vão se tornando grandes coisas. Só que assim, eu sempre tentei ser muito transparente com meu marido nos problemas grandes, nos meus erros graves. Mas nas pequenas coisas eu não me importava, eu ia empurrando com a barriga. Aí eu cometi o meu primeiro erro gravíssimo. Mandei o meu marido embora de casa pela primeira vez. Ele foi fazer uma viagem. Hoje não importa mais, passou, né? Mas na época eu fiquei com muita raiva, muito magoada pelo contexto em que ele foi. Aí eu fui conversar com os pais dele e eu joguei as coisas dele na casa dos pais dele. Tipo assim, vou devolver porque eu não quero mais. E aí ele ficou uns dias fora. E aí quando eu fui me dar conta do erro, eu fui atrás dele, eu pedi perdão, pedi pra ele voltar, reconheci. E ele falou, beleza, eu volto depois de alguns dias. Eu volto, mas você vai lá, vai buscar minhas coisas, porque foi você que levou. E eu fui. Porque a gente tem que saber reconhecer o nosso erro, a gente tem que se arrepender e a gente tem que corrigir o erro. Não adianta você reconhecer e não terminar o processo. Existe um processo. E ele voltou para casa. E quando ele voltou, a gente foi ali de novo, né, se restabelecendo como casal. Mas muita coisa continuou, tanto do meu lado quanto do dele. Não houve mudança e não houve transformação, porque nós não convidamos Deus para o centro do nosso casamento. E aí um dia, depois de alguns anos vivendo os mesmos problemas, as mesmas discussões, o mesmo desgaste, eu mandei meu marido embora de novo. E dessa vez eu ainda ameacei ele, falei, olha, se você não for embora, eu vou chamar a polícia pra você. A solução pra mim era essa. Porque eu aprendi assim. Só que eu sempre tive um amor muito grande pelo meu marido. Eu só não sabia como manifestar esse amor, como externar esse amor. E ele tinha um amor muito grande por mim. A gente era um casal que se amava muito. E aí, queridos, o que aconteceu? Ele saiu. Ele ficou muito magoado com as minhas atitudes. E aí eu comecei a buscar no Senhor, né? Quando eu acordei, porque nós somos assim. A gente quer fazer as coisas na raiva. Não faça nada por impulso. Não faça.
Aprenda com o meu erro. Aí ele pegou, saiu, ficou com raiva, ele não queria mais conversar comigo, ele nem ligava para perguntar das meninas. Ou seja, uma atitude errada minha prejudicou até as minhas filhas. E aí ele ficou 2 meses fora e eu fui atrás, porque assim, eu buscava no Senhor, eu orava ao Senhor, eu pedia ao Senhor, o Senhor me mostrou muitas coisas, porque o Senhor é assim, o Senhor ele é amor. E à medida que você vai buscando, ele vai te dando, ele vai te mostrando, ele vai te revelando as coisas. E cabe a nós, querido, tomar uma decisão na vida da gente. E à medida que ele ia me mostrando, eu fui ali, fui mudando, fui mexendo e fui deixando ele me transformar. Só que pra mim, terminou ali, tá transformado, eu vou atrás, meu marido, vou trazer ele de volta. Eu não entendi que era um processo que eu e ele precisávamos viver. Aí eu fui atrás dele, pedi ele pra voltar e fui até o dia que ele voltou. Quando ele voltou, nós acertamos algumas coisas, porém alguns acordos que nós fizemos não foram cumpridos, nem por mim, nem por ele. Se não tem acordo no casamento, se não tem palavra, porque acordo nada mais é do que palavra. É você falar com o outro que você vai fazer algo que você não faz. Então não tem como o casamento dar certo, porque tem que ter palavra. Vocês dois têm que sentar, chegar num acordo e os dois têm que exercer o acordo. Então, querido, nós voltamos. Eu tinha um sonho de me casar no religioso, porque a gente era casado no civil. Porque eu tinha um sonho de fazer uma aliança com Deus. E aí, 10 anos depois de casados, nós conseguimos nos casar. Aos trancos e barrancos, mas conseguimos. E Deus fez tudo nos mínimos detalhes. Foi lindo, inesquecível, maravilhoso. Não só para nós, mas para quem estava naquele dia também. E depois disso, eu vim trabalhando dentro de mim muitas coisas. Eu tentava não brigar mais, não discutir mais, não cobrar mais, não... Só que, querido, no não fazer nada também, isso foi gerando conflitos maiores. Porque eu tenho meu gênio, meu temperamento, meu caráter. E eu não falava mais nada com meu marido. Fiquei calada, guardando tudo dentro de mim. E aí chegava um ponto que eu, explodia. Aí falava coisa que eu não devia falar. Fazia coisa que eu não devia fazer. Mas não falava mais com ele em divórcio. Porque depois que eu fiz a aliança com Deus, eu falei, Senhor, eu não vou mais falar com ele em divórcio. Mas aí eu segurava, aí a gente discutia. Segurava, discutia. E sempre pelas mesmas coisas. Não tinha novidade. Eram sempre as mesmas coisas. Então chegou um tempo que nós nos desgastamos muito. Por mais que o nosso casamento estava até caminhando bem, aparentemente bem, porque parece que tá tudo bem, né? E a gente só vai ver quando chega uma situação como essa. E parecia que estava indo tudo bem. Até o dia que meu marido me chamou para conversar. E me pediu o divórcio. Ele disse muitas coisas. Coisas, inclusive, que eu pedi a Deus para me ajudar a esquecer. Eu não lembro, sinceramente, coisas que ele disse, mas algumas coisas eu me lembro. Não vou trazer aqui porque não diz respeito a este vídeo, porque ele não tá aqui. Mas coisas que me magoaram muito. E o tempo inteiro o Espírito Santo de Deus falava comigo. A sua luta não é contra carne nem sangue. Porque ele queria que eu olhasse com os olhos dele. Que eu visse que não era o meu marido que estava falando. Mas eu deixei ele falar, até que chegou o ponto que eu explodi e falei com ele assim, aqui, quer saber de uma coisa?
Você quer o divórcio? Eu vou te dar o divórcio. Eu fiquei nervosa, eu briguei, eu saí e foi assim, eu explodi. Eu fui na Defensoria Pública porque eu queria dar para ele aquilo que ele me pediu. E só um erro atrás do outro. E ele foi fazendo muitas coisas, querido, que me magoou muito, sabe? Muito. Eu já estava vivendo uma dor e um conflito muito grande dentro de mim. E a cada atitude dele, eu ia ficando cada vez mais magoada, mais ferida. E aí chegou um ponto que eu fiz o quê, querido? Porque eu não aprendi com os meus erros. Mandei ele embora de novo. Ele já tinha, na verdade, alugado uma casa e ele já estava mesmo pronto para sair. Isso não justifica o meu erro. Se ele queria sair, ele deveria ter saído por conta própria, mas não, eu mandei de novo. Falei com ele, vai embora, não quero mais, eu tô muito magoada, tô muito ferida. Na verdade, eu tentava mostrar para ele os meus sentimentos, mas ele estava tão endurecido, tão magoado, tão fechado, que ele não conseguia enxergar. Aí ele saiu. Depois disso aconteceram outras coisas que não é para esse vídeo. E Deus começou a trabalhar em mim na minha dor, porque eu vivi uma dor tão insuportável que eu não sabia lidar. E eu achava que eu tinha me perdido naquela dor, eu não me conhecia mais, eu não sabia mais quem eu era, como lidar, o que fazer. Até o dia que eu me entreguei totalmente. Aí eu já não me entreguei em partes, como das outras vezes. Eu me entreguei totalmente e falei, Senhor, o que eu fiz para o meu casamento chegar nesse ponto? E Deus começou a falar comigo, me mostrar, e Ele começou a me moldar de novo. Há momentos, queridos, em que Deus vai nos quebrar para nos refazer. Só que dessa vez Ele tem me refeito à maneira dele. Das outras vezes eu buscava ajuda nas pessoas. Eu buscava conselho nas pessoas. Dessa vez eu busquei na palavra. Então ele foi me refazendo dentro da vontade dele. Eu pedi ajuda para outras pessoas? Pedi oração. Mas dessa vez foi diferente, porque Deus foi me revelando os meus erros, Ele foi me mudando à medida que eu fui me permitindo ser mudada, e através da palavra Ele foi me mostrando tudo que estava errado e tudo que deveria ser. Esse canal é para isso. É para entrar aí no fundo do seu coração, se você permitir, e te refazer, para que você possa ter um casamento, uma vida, uma família, mediante aquilo que Deus quer para você. Quebrando religiosidade, sofismas e vivendo a real transformação da sua mente. Porque você erra todos os dias. Não é só o seu cônjuge. Então vem comigo, fica comigo nos próximos vídeos. No próximo vídeo eu vou fazer a gravação em áudio das cartas que minhas filhas escreveram. E depois eu vou entrar então dentro mesmo, esmiuçando a palavra, naquilo que Deus tem me revelado e naquilo que Ele tem usado para transformar a minha vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. E que Ele traga a restauração para você, independentemente se você está separado ou não. Porque nós precisamos viver uma restauração para ter uma família saudável e uma família verdadeira em Deus. Amém? Acompanhe o canal. Curte, se inscreve e compartilha, para que nós possamos alcançar outras pessoas. Abra o seu coração para o que Deus tem para fazer. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.